Pronto, após este momento cultural, vamos dar continuidade aos trabalhos e temos connosco uma convidada especial que veio do outro lado do oceano e está aqui a convite da Associação Espírita aqui em Portugal. Associação Espírita Consolação e Vida de Águeda, e também foi convidada para participar nas jornadas de cultura espírita da Beira Interior. Portanto, connosco temos a jovem Carmen Silveira, que é dedicada a estudos sobre a mediunidade, da série André Luís Joana de Ângeles, e vai-nos falar sobre a vida e desafios e soluções. Estão connosco. Pode botar ali. Boa tarde, amigos. É com muita alegria e imensa satisfação que eu recebi o convite e que aceitei prontamente a participar desse conjunto de atividades congregando várias associações. Esse movimento espírita é muito importante porque o codificador isso não é meu, não. Ah, vai passar? O codificador Allan Kardec, ele viajou por toda a França, depois por toda a Europa, propagando a doutrina dos espíritos. E algumas vezes ele convidava alguns amigos, como o Leon Denis e outros. Então, nós temos que fazer o nosso papel, divulgar para que todos possamos pensar parecido, né? Termos uma ideia global da doutrina espírita. Esse tema, ele é difícil porque não temos soluções. Vamos fazer alguns pontos para a nossa conversa. O milagre da vida é Deus que nos dá. Essa vida é divina. Somos fagulhas de Deus unidos a Ele para sempre. E na Capela Sistina, nós temos essa figura muito linda, pintada em afresco por Michelangelo, que mostra a criação do homem, né? É o milagre da vida sendo complexo. E claro que o ponto de partida da nossa vida é Deus que nos criou. Criou tudo. Mesmo que tenhamos passado pela evolução do princípio inteligente, ao virarmos espíritos, ao nos completarmos como espíritos, somos criaturas divinas. E, na realidade, na nossa estrutura, tem que haver adaptações, não é? Sempre até toda a vida. Porque sempre nos adaptaremos aos mundos e às situações que serão fornecidas para nós. Por isso, a vida humana em si mesma, ela tem a sua gênese no psiquismo divino. Essa é a fala da Joana de Ângeles, que eu acho maravilhosa, porque o psiquismo divino é que produz em nós a alegria de viver. Porque se o Deus é o amor, e nós somos mentes, não podemos ter um psiquismo diferente do Criador. Mas é através das reencarnações que vamos fazendo o nosso preparo, a nossa ambientação, sermos cada vez melhores, porque as reencarnações é que nos propiciam a essa melhoria.
e o nosso querido e brilhante codificador nos disse que nós somos os seres inteligentes do universo. Isso, para mim, ao adentrar na doutrina espírita, foi de grande repercussão na minha alma, porque se eu sou um ser inteligente, eu tenho que usar da minha inteligência. Né? E essa inteligência vai estar comigo para sempre. Mesmo em casos de cognição difícil, de crianças com autismo ou com síndrome de Down, não é o espírito que é doente, o espírito continua luz. O processo é no campo mental do perispírito. O espírito é sempre luz. As suas vivências, que são traçadas em redes neurais e que acompanham o espírito para sempre, é que adoece. Assim, esse processo de evolução é sempre assinalado por desafios cada vez mais graves e significativos, quanto mais se lhe desdobram as faculdades e o discernimento. A nossa amiga que me antecedeu falou justamente isso. Quanto mais nós entendemos que nós temos um pouco mais de responsabilidade, fica mais difícil. Pessoas que não entendem, muitas vezes, do arbítrio livre, da sua responsabilidade, elas parecem mais felizes. Não são, porque elas atuam em cima do mundo. O mundo atua sobre elas. E nós já podemos escolher a nossa parte. O desabrochar dos valores internos é, de certa maneira, exatamente isso. O dilacerador de todas as espécies vivas. Quer dizer, mesmo aquele insetinho que está lá, ele só vai se desabrochar porque ele está evoluindo. Ele está buscando os seus valores internos, porque ele é divino. Né? Os seres vivos e tudo que existe na natureza é divino. Eu tirei isso da internet e achei muito interessante. Ter desafios é o que faz a vida interessante. E superá-los é o que faz a vida ter sentido. Faz sentido isso, porque à medida em que nós alcançamos oportunidades e superamos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, coisas simples como um emprego, né? Como aprender a ler uma lição, descobrir que a mediunidade é boa, não é terrível. Essas pequenas descobertas são desafiadoras, né? E ao desabrochar delas, nos dão um sentido maior da vida. A veneranda Joana de Ângeles, em 20 de janeiro de 1997, ela disse isso. Viver é um desafio sublime, ou seja, de suavidade, divino. E realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Nós encontramos isso na introdução desse livro, que é justamente o que suporta a nossa fala, né? Vida, desafios e soluções. Ela não disse desafios e solução, porque para cada desafio nós temos, às vezes, várias soluções. Algumas pela metade, porque não podemos fazer agora. A outra nós esperamos um pouco mais. Quer dizer, a maioria de nós não consegue resolver um problema de uma vez só. A gente vai por partes, né? Essa é a sabedoria do ser. A vida, no entanto, é Deus. E por isso ainda é difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente. Se nós não nos entendemos, é difícil entender o próximo, porque ele é semelhante a nós. E fica mais fácil entender Jesus, mesmo que digamos que estamos seguindo Jesus, seguimos de longe,
porque não temos a envergadura espiritual nem a sabedoria do Cristo. Então, quantas vezes nós nos situamos em oportunidades desafiadoras e se nós perguntarmos a nós mesmos o que o Cristo faria completamente diferente do que nós pensávamos ou o que nós pudéssemos fazer. Porque ele, como um ser crístico, ele já tinha desenvolvido todas as potencialidades em outros mundos, vindo como o governador, primeiro governou o planeta do ponto de vista físico, mas agora psíquico, não é? Porque o desenvolver das nossas habilidades são nossas. Os cataclismas que porventura existirem são da acomodação do planeta e são da feição do homem, do trabalho que o homem fez e que de alguma maneira atrapalhou a essa beleza que é o planeta Terra. Nós podemos dar um exemplo assim muito típico, que é a camada de ozônio, né? A Terra, como outros planetas do nosso sistema solar, elas possuem uma camada protetora contra os raios solares. Então, o planeta, quando foi formado, ele tinha uma larga camada de ozônio, para que, quando os raios solares batessem nessa camada, eles pudessem ser decompostos, aqueles mais nocivos, e ao penetrarem no planeta, não atingisse o solo nem o homem. Mas o avanço tecnológico exagerado da década da tecnologia passada fez com que vários produtos pudessem ser feitos e esses produtos vaporizados subiram à troposfera e fizeram com que o gás ozônio, porque é um gás, pudesse decompor em oxigênio e uma molécula de oxigênio radical livre. E aí nós temos, aspas, como a gente diz, buracos na camada de ozônio. Mas não são buracos, são afastamento dos gases. E aí o raio solar penetra com muito mais facilidade, dando câncer de pele, prejudicando muito a vegetação, fazendo os cabelos caírem. A quantidade de pessoas sem cabelos hoje, acreditem, é muito pelo raio que passa pela camada de ozônio e chega até nós. Nós, mulheres, temos um pouco mais, né, de sorte. Entretanto, nós vamos encontrar no nosso dia a dia impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos e do interrelacionamento pessoal. E a veneranda Joana nos diz que sempre, através do atavismo, nós repetimos as mesmas coisas. E que eu acho que isso os espíritos superiores devem dizer, outra vez, vai errar ali, né? Porque do atavismo, desse método automático de viver, às vezes nós não nos damos conta do erro que nós estamos cometendo e repetimos de alguma maneira. Mas nós vamos buscar Aristóteles, que viveu 3 séculos antes de Cristo, né? E ele foi usado por muitos pensadores, inclusive por Allan Kardec. Ele diz: conhecimento se adquire e a virtude se exercita, de modo a conseguir a sabedoria. Quer dizer, começa-se com conhecimento. Por isso que o codificador nos disse que a doutrina espírita era de estudo. O espírito renasce e ele sempre vai procurar uma maneira de estudar. Não precisa ser catedrático, mas ele vai estudar o pouco conhecimento, em especial o conhecimento espírita, para que esse conhecimento exercitado seja virtuoso e transforme em sabedoria. Como é que nós vamos saber disso? Quando nós vamos para o mundo espiritual, na erraticidade, vamos ficar no local condizente com o nosso tônus mental. O nosso pensamento, as nossas virtudes e vícios
vão nos plugar em áreas que envolvem o planeta, sejam boas ou mais. Depois de um estudo, depois de alguns sofrimentos e consolações, nós voltamos a reencarnar, já adquirindo alguns fatores bons, para ver se nessa escola da vida já tenhamos a sabedoria daquele fator. Muitas vezes vencemos, muitas vezes falimos. Então, nessa época em que nós estamos aqui na doutrina dos Espíritos, que é divina, porque veio do Cristo de Deus, veio de Jesus de Nazaré, é uma maneira muito eficiente de nós nos apoiarmos uns aos outros, para que a nossa falência seja menor. Porque numa congregação de espíritos, dentro de uma casa espírita, no centro espírita, de uma associação, tem sempre o mundo espiritual superior nos colocando virtudes mesmo à distância. E os amigos do mundo físico são aqueles verdadeiros companheiros de jornada, que junto de nós nos dão ânimo quando nós estamos desanimados, quando temos um probleminha doméstico, quando a filha fica com vergonha de cantar, aí a mãe ajuda, a colega da mãe ajuda, todos nós ajudamos. É por isso que em qualquer lugar onde estiver 2 ou mais recolhidos, em nome de Jesus, nós teremos o apoio espiritual, através dos mensageiros do Cristo. Assim, com todos esses atropelos, nós temos uma balança de saúde e doença. Quando já agimos bem, quando pensamos bem, temos uma saúde maior, né? A nossa companheira, muito bem, esclareceu, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que preconiza também hoje o espiritual, não pode ser só biopsicossocial. Tem algo além disso, porque já sabe que existe uma espiritualidade, não espírito, existe uma espiritualidade pensante. Dessa maneira, nós vamos dizer, saúde é o estado ideal da vida. Não é doença. Mesmo que todos estejamos doentes. A saúde é o final da vida, ou seja, é o ponto maior, melhor da vida. Doença é a ocorrência vibratória perturbadora, mudança de comportamento na organização. Por que a organização física mudou? Porque a organização mental mudou. A nossa mente, o ser pensante, o espírito, ao pensar, modula átomos que estão num comprimento de onda de atuação de acordo com a sua força e o nível do seu pensamento. E esses átomos atuam no seu cérebro, como bem foi falado aqui, distribuindo substâncias para dentro do seu corpo, que quando substâncias essas partem dos neurônios, são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles nos fornecem o calor, o frio, a fome, a preguiça, o sono, a alegria, a tristeza. O espírito fica triste e ressona no perispírito e o perispírito atua no corpo físico. Assim, o psiquismo nosso, ainda nesse mundo de expiação e provas, ele vai sendo trabalhado ainda. Saúde e doença, doença, saúde, sobe e desce nessa balancinha aqui. O ideal é que um dia seja saúde lá em cima e a doença cá embaixo. Mas, por enquanto, nós estamos vai e volta. Porque o homem é emocional, ele é instinto, porque veio do mundo primitivo, mas é também porque ele veio do mundo animal. Ele, com o seu pensamento, com as suas atividades, ele tem a sensação que passa a ter os sentimentos. As sensações dão o sentimento. Então, o sentimento de raiva, o sentimento de amor. Estou lendo ali, de André Luiz. Seus sentimentos revelam suas companhias espirituais. Ninguém pode ficar mal-humorada o tempo inteiro. Esse mau humor não é do ser sozinho. Deverá ter um acompanhamento espiritual perene, sempre. Porque
vai existir algumas situações que o ser vai ficar feliz e vai mudar de comportamento. Mas eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho as emoções básicas. Né? Você perguntar a esse menininho que está ali, ele ainda está ali? Está lá no computador. Felicidade, medo, raiva e tristeza são básicos para nós. Num dia nós podemos ter várias vezes mudado disso. Feliz, com medo, com raiva, tristes. Entretanto, cada um de nós deve se manter no equilíbrio, procurando ter o melhor sentimento para ter a melhor saúde. Me chamou muita atenção em Portugal uma diferença que talvez nunca ninguém tenha dito para vocês. É que em todas as cidades pelas quais eu passei, nessa jornada, devo ter passado por umas 8 cidades. O que eu menos vi foi farmácia. Me chamou muita atenção. Porque no Brasil, numa rua, você chega a ter 5 farmácias. É um absurdo. Mas eu não sabia de se comparar com muitos outros países. Na França, você encontra mais farmácias. Mas na cidade de Portugal, que eu passei, e eu passei por muitas diferentes, em vários lugares, em várias regiões de Portugal, eu vi que vocês não têm farmácia. Vou mudar para Portugal, porque é uma coisa inédita para mim. E eu acho que os brasileiros... Cadê a brasileira daqui? Você já tinha percebido isso? Não tem farmácia. Mas não importa, lá também tem lei, só que burla-se a lei. É muito interessante isso. Isso é bom, porque você vai na farmácia, é longe, você faz uma prece, lê uma página, ora a Deus, melhora. Né? Quando é uma coisa passageira. Assim, vai existir um desequilíbrio mental em nós, sempre, por causa dessas forças. Que eu fiz um triângulo equilátero, os lados iguais, ninguém é mais importante do que ninguém, então nós temos egoísmo, orgulho e hostilidade. Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos, através de Emmanuel, o Espírito, que o orgulho é a chaga da humanidade. Então nós vamos encontrar egoísmo, orgulho e hostilidade, que tem um consenso entre eles. Diz-nos os amigos espirituais que é culpa. Ou seja, quando nós não conseguimos resolver alguma coisa que gostaríamos, nos sentimos culpados pela incapacidade de resolver. Essa incapacidade não é vista por nós. Porque, se fosse vista, nós trabalharíamos a dificuldade e lá na frente resolveríamos o problema. Mas não conseguimos resolver e colocamos no nosso inconsciente. Fica guardadinho. Agora, nós espíritas brasileiros, espero que vocês me digam se aqui é a mesma coisa, que quando a coisa é muito difícil, a gente diz assim, vou deixar para a próxima reencarnação. Né? Ao deixar para a próxima reencarnação, aquele problema ganhou raízes. Mas pior do que isto, você supostamente vai estar num mundo mais evoluído. Talvez até naquele mundo isso não seja nem possível. Seja alguma coisa que todos vão dizer, oh, que horror! Então, talvez lá na frente, com tantos problemas, sejamos os excluídos. Né? Ou seja, pessoas que são totalmente diferentes do que o normal. Vamos pensar nisso, meus amigos. As nossas dificuldades são nossas. Vamos pensar como fazer para digerir um pouquinho aquilo. Nós temos o orgulho e a mágoa. Na casa espírita que eu atuo, nós fizemos, até no final do ano, um teatrinho, que o tema foi mágoa. Porque estava-se utilizando o melindre. Vocês sabem o que é melindre, né?
Mas ela não me beijou como beijou a outra. Hoje ela chegou e nem falou comigo direito. Gente, a pessoa deve ter tido um problema, não deve ter dormido bem. E você já acha que o problema é seu, que você fez alguma coisa para ela não falar direito com você. Isso é o sentimento de culpa que nós trazemos lá de trás, enquanto homem primitivo. Esse sentimento, ele atinge as entranhas do ser e vai lá na frente causar cancros. A culpa de Joana de Ângeles, que é como se fosse um tubo que vem corroendo as coisas mais preciosas do seu corpo. Não tenha um sentimento de culpa. Errei, vou descobrir por que errei e vou tentar não errar mais. Jesus disse, vai e não peques mais. Mas eu vou tentar não fazer mais. Mas não vou ter culpa, porque na hora que eu fiz, eu achei que era a melhor solução. Olha que coisa boa que a Joana nos diz. Eu fiz porque não sabia ficar diferente. Ah, o marido bateu na mulher. Ele é terrível? É. Não vamos achar que ele é um santinho. Mas ele bateu porque não aprendeu a acariciar. Se ele soubesse como é muito melhor ter uma boa conversa, uma carícia, do que bater, ele já teria mudado de atitude. Mas ele não consegue convencer o outro ser, a sua esposa, e ele usa a força. Porque usaram com ele, ou nessa vida, ou na outra vida. Então, certas coisas, nós não podemos deixar que elas passem rapidamente, sem nós vermos a profundeza da ação. A educação mental, por causa disso, que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável. Então, eu tenho que me esforçar para ver se aquele ato não é bom e eu mudar, porque eu vou ser mais feliz. Esquece a outra pessoa. Olhe para você. Eu preciso ser mais feliz. Porque quando eu for mais feliz, todas as pessoas ao meu lado serão forçosamente mais felizes. Vocês concordam comigo? Por favor, concordam? Ah, estão fazendo isso? Mais ou menos, né? É um processo, né, que gera futuros comportamentos orgânicos e psíquicos, bons ou não bons. Quer dizer, eu vou ficar tratando da minha mente. Eu brinco assim. Eu tenho vários amigos psicólogos. Quem é psicólogo aqui? Para eu poder falar direito. Ninguém? Então posso falar. Mas está filmando, deleta aí, tá? Eu digo assim, se os psicólogos vivessem às minhas custas, morreriam pobres. Não é que eu não gosto de psicólogo, não, eu amo-os. Mas eu caminho na praia, eu corro, eu estudo Jesus, eu vejo filmes edificantes, eu tenho minhas plantinhas, eu tenho minha cachorrinha, eu adoro gente. Eu cuido das pessoas na casa espírita, cuido de idosos, de crianças. Eu não tenho tempo para ter problema mental. Eu estou de férias aqui. Me disseram assim, Carmen, você faz palestra todos os dias? Eu digo, consegue? Claro. Eu dava, às vezes, 10, 12 horas de aula. Por que eu não posso dar uma palestrinha de 1 hora? Estou acostumada. Eu estou de férias aqui. Isso não é trabalho, isso é férias. Porque eu estou fazendo algo que eu amo. É tentar dizer para as pessoas, olha, o caminho é este. Eu ainda não sei fazer esse caminho, vamos fazer juntos. Nós temos de descobrir o melhor caminho para nós. Cada um tem o seu caminho. Pode ser parecido, mas não é igual, porque nós temos experiências diferentes de outras reencarnações. E claro que isso tudo vai produzir um estado de bem-estar e felicidade como fruto da lei de causa e efeito. Nós usamos a lei de causa e efeito para coisa ruim. Mas a lei de causa e efeito também é para coisa boa.
Nós só usamos para coisa ruim, não sei por quê. Entretanto, isso chega a um ponto que vai causar as obsessões. Eu fiz aqui uma falinha rápida. Obsessões em torno de pessoas, fatos e coisas, converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica, né? Neurótica dos nervos, psicótica da psique, é pior, né? E aí eu trouxe aqui essa coisa bem bonita, né? Será que a gente precisa ficar nesse estado aturdido de obsessão para descobrir que não estamos sozinhos? Será que vai precisar ficar nesse estado para eu saber que eu estou fora do halo de Jesus? Não foi ele que se afastou de mim, não. Fui eu que me afastei dele. Quer dizer, quando a nossa vida fica muito difícil, se a gente não se apercebeu quando era uma coisinha simples, a gente tem que parar e dizer, não, eu tenho que descobrir, porque não é possível, todos os dias eu tenho a mesma coisa. Nós encontramos na literatura espírita de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda casos de obsessões simples que, pelo trabalho pouco do bem daquela pessoa, se transforma num caso muito grave, que vai levar muito tempo para a cura. Nós hoje temos as casas espíritas, né, com a fluidoterapia. A fluidoterapia é algo divino, como a nossa companheira falou, que atinge zonas do perispírito, porque o passe, mesmo que a gente acha que seja físico, ele é perispiritual. Ele vai no perispírito que é físico, e lá, durante a noite, 2, 3 dias depois, você vai começar a absorver pelos plexos todas aquelas energias. Cada plexo coordena, às vezes, 2 ou 3 órgãos. E aí você vai sentindo um estado de felicidade. Se não reclamar que o expositor demorou muito tempo, que a pessoa que deu o passe não era aquela que você queria, que a sopinha feita pela nossa amiga não estava muito boa do seu jeitinho, que alguém prendeu o seu carro no estacionamento. Porque se fizer alguma dessas observações, os fluidos vão ficar no ar. Porque você vai ou jogar fora sem absorção. Porque a sua mente deleta, igual uma foto que a gente não gosta, instantaneamente. E aí você ganhou um corpo fluídico de um trabalho espiritual dos benfeitores da casa, que escolheram os melhores fluidos para que você os recebesse. Em um instante de reclamação, você perde aqueles fluidos. Aí diz, olha, essa casa espírita está muito fraquinha. Eu vim aqui, assisti a palestra, meu passe, e não melhorei nada. Quando não melhorarem, por favor, parem e digam o que eu pensei, o que eu falei, o que eu fiz, porque não é da casa espírita. Isso é do trabalhador, é do visitante da casa espírita. Porque a casa espírita só tem espírito puro, que trabalha para Jesus. Nós temos graus de obsessão. Quando chega até a subjugação é muito mais difícil. Não é? Muitas vezes o ser leva para outra encarnação esse espírito junto. Né? E lá no mundo espiritual, o espírito muitas vezes já tem a sua camaradagem e é um processo muito grande, né? de obsessão, chega até a ovoidização, que é a perda da forma do perispírito. Mas nós temos de ter um significado do ser existencial. Os objetivos da vida humana são muitos. Quem pode me dizer um objetivo da sua vida? Quem sabe? Porque às vezes a pessoa não sabe. Ah, eu não sei, eu deixo a vida me levar. Não, deixa não. Qual o objetivo da sua vida, por exemplo? Não adianta dizer ser feliz, porque isso aí todo mundo quer. Qual o objetivo da sua vida? É que o que eu acho que é ensinando aquilo que eu faço parte. E você? Evoluir.
Mas tem que ser um foco melhor. Evoluir como? Precisa de quê? O que você precisa para... Não, continuou sem dizer nada. Hã? Corrigir. Mas corrigir o quê? O que você corrigiria em você? Uma coisa só. Impulsividade. Acabou. Então, tem um fator nosso que nos acompanha desde o nascimento. Desde o nascimento. Que vai fazer com que você continue com ele. Se você não parar para dizer, olha, o objetivo da minha vida é ser feliz, mas esse probleminha que eu vou trazer, eu vou ter que modificar, vai sair da vida sem modificar. Você tem que descobrir o que você precisa. Eu precisava da paciência. Melhorei muito, porque eu tive uma mãe que ficou cadeirante. Então, Deus foi maravilhoso, que me permitiu cuidar da minha mãe cadeirante, que eu amava, e que eu comprei um carro com uma mala tão grande para botar a cadeirinha de roda dela. Nunca deixei de fazer uma palestra. Eu ia para todos os estados, de carro e com a minha mãe cadeirante. Então, Deus... Porque eu sabia que eu era impaciente, eu queria para ontem. Eu era muito rápida. Orgulho. Eu achava que eu merecia ser rápida, mais do que os outros. Né? Então, estudando a doutrina espírita, eu descobri que não é assim. Vamos ver se eu ainda consigo tirar alguma pressa que eu ainda tenha. Então, o ser é um produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que ele dorme em latência. Com certeza eu tenho a paciência em mim. Eu tenho a temperança, todos nós. Mas ele fica lá embaixo. E eu uso outros fatores que o abaixam e eu nem consigo vê-los. Aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Etapa por etapa, passo a passo, nós nos atualizamos através das reencarnações. Mas a criatura está fadada à felicidade. E isso é Joana que diz. A conquista do infinito, além das expressões do espaço. Ela não está falando assim, você, Carmen, vai a Marte. Ela não disse isso. Isso é fácil de ir. Um dia. O difícil é eu ganhar virtudes próximas de Jesus. Então ela está dizendo, a conquista do infinito, dessas possibilidades da minha mente. As possibilidades de virtude que eu possa ter. A dor que hoje comprime é camartelo de estimulação, ou seja, é um catalisador para que saia da situação que propicia a dor. Né? Existem pessoas que elas não têm endorfinas, nem encefalinas, como a nossa amiga falou, que são os neurotransmissores capazes de minimizar a dor dos corredores, né? Esses corredores que correm 20 mil quilômetros, ou 20 quilômetros, ou 10 quilômetros, eles gastam muito a força física. E eles têm que ter muita vontade e endorfinas para poder chegar até o final. Não é chegar no pódio, não. A gente vê nas corridas aquela pessoa do último lugar, ela vem toda assim, e ela chega e passa naquela fitinha. É porque ela criou para ela endorfinas. Os atléticos, o cérebro aprendeu a colocar endorfinas mais do que nós. Ah, estou aqui com uma dorzinha. Aí você diz, tem um analgésico? Não tem farmácia, gente. Não use analgésico, use oração. Né? A oração vai permear os seus centros de força e aquele mal-estar súbito do seu pensamento errado vai se fortalecer e vai mudar. Isso aqui a nossa amiga falou. Porque nós temos o infinito. O começo e o fim é o ômega. Deus não tem pressa para nós. Nós podemos ter milhares de reencarnações com o mesmo defeito. Claro que ele gostaria de ter uma filha mais comportada do que eu. Não consegue. Tem a outra. Né? Ele gosta de nós igualzinho. O que mais eu amo na divindade é isso.
É que eu, ele, ela, ele, era, todos nós defeituosos, Deus ama igual, porque Ele nos criou. Primeiro que Ele nos criou, e depois Ele sabe que nós um dia seremos diferentes, melhores. Lutar sem fadigas, enfrentar os desafios, são objetivos essenciais do nosso aprimoramento físico, emocional e mental. Nós temos de nos tornar livres como pássaros. Não é? Eu tenho um sobrinho neto que é muito especial porque ele é muito levado. Um dia eu estava preparando uma palestra e eu botei uma coisa parecida com essa. Eu disse, nós temos de ser pássaros livres. Ele disse, eu posso pular da janela? Eu disse, não. Tinha 3 anos. Quer dizer, lá no Brasil, os super-heróis influenciam as crianças. Não sei se aqui faz a mesma coisa. Né? As crianças acham que elas podem tudo. Tem que ter cuidado. Né? Eu disse, não, meu filho. O pássaro, ele nasceu para voar. Você nasceu para voar na mente, no equilíbrio, pensar coisas grandes. Dessa maneira, os nossos conflitos pessoais são para serem trabalhados. É a nossa vida, os desafios para serem solucionados. Eu trouxe aqui um mapa mundi, né? Para a gente imaginar assim. Hoje, no mundo atual, nós temos muitas dificuldades. Educação, ciência, visibilidade nacional, regional e internacional. Todos os países. Todos os países. Todos os países hoje estão com mais dificuldades. Isso é muito bom, porque depois da dificuldade, eu ouvi isso aqui hoje. Não sei se vocês prestaram atenção. Vem o quê? Não, bonança não. O que ela falou? Evolução. Evolução. Os antibióticos todos que nós temos hoje nasceram depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Essas viagens intraplanetárias surgiram das dificuldades do homem poder entender certas coisas da Terra. Quando nós hoje temos os grandes dentistas, né? Com as suas anestesias, com o aparelho dentário para que a sua dentição fique correta, o implante dentário, não esqueçam, tudo isso é mundo de regeneração, meus amigos. Isso é mundo de regeneração. Porque há 100 anos atrás, era o boticário. Senta, qual é o dente? O que se usava? O alicate. E precisava 2 ou 3 pessoas para segurar. Né? O estudo da inteligência humana, o estudo certo, correto, a inteligência usada para o bem da humanidade, permitiu que fosse diferente. Já tínhamos alguma coisa sobre os antibióticos, então vieram as anestesias. Isso é um consolo. Porque quem gosta de sentir dor? Eu não sou masoquista, né? Eu não gosto de sentir dor. Às vezes você tem a dor, que Joana diz que é a dor auxílio, né? É aquela dor que põe você em casa, você fica de licença, ou os netinhos vão viajar e você fica sozinha. O marido diz, não aguento você, mulher, vou para a rua, e você fica sozinha em casa. E aí você pensa na vida. Aí você diz, por que eu estou com esse problema? Onde é que aconteceu a primeira dor? Ah, já sei, foi naquele dia que fulano me disse aquilo, eu não gostei, e eu voltei para casa e não dormi a noite toda e fiquei pensando e pensando. Tem um motivo para a dor. Né? A dor não é assim, não. O nosso corpo é maravilhoso. Eu estou aqui falando. Se eu pudesse ouvir o sangue correndo nas minhas veias, eu estava surda. É um barulho imenso. Se eu pudesse ouvir o meu coração batendo, tum, tum, parece um trombone. Os meus órgãos
se mexendo, eu não suportarei. Eu e nem ninguém. O nosso corpo trabalha em silêncio para nós. Deus nos propiciou as reencarnações para que hoje nós pudéssemos ser assim, plenos. Nós somos ótimos. Só que a mente ainda, né, tem problemas. Então, nós temos de ter uma consciência global das mudanças locais e sociais e mundiais. Aqui o problema do degelo, aqui o Zika vírus, aqui o nosso querido Papa, e eu tive que trazer aqui a Lava Jato do Brasil, né? Porque é uma coisa que me atinge, né? Atinge até alguns países. Então, é um processo de trabalho, porque, veja, por que eu gosto da Lava Jato? Né? Vai dizer, Carmen, você está falando política na Casa Espírita? Não. Eu gosto de Lava Jato por quê? Porque agora todo mundo sabe parcialmente do acontecido. Nós não podemos entrar num mundo regenerado com ocultismos. Nós só estaremos realmente na regeneração quando for tudo aberto. A gente não pode viver na mentira. A gente não pode viver assolando a vida dos outros. Senão não estaremos regenerados. E estaremos viajando para um planeta inferior. Quando eu penso nisso, eu fico uma semana um anjo. Um anjo. Porque eu penso assim, imagine eu ir para um planeta que não tenha luz elétrica. Só isso eu já fico com dor de cabeça. O que vocês fariam no planeta sem luz elétrica? Nada! Porque nos acostumamos à luz elétrica. Cozinhar. Faz um foguinho. Tomar banho. Em guarda. Em dezembro. Hã? Em dezembro. Isso é pior do que umbral. Não é fácil isso, mas nós podemos ser desligados e ir para lá. Pensem nisso. Vamos ser melhores, porque não sabemos a nossa proposta. Vocês podem pensar assim, mas Carmen, eu não mato, eu não roubo, eu não sou adúltero, adúltera, mas nós não sabemos a nossa promessa antes de reencarnar. Não sabemos o que prometemos, não sabemos o quanto não cumprimos. Aquele que sabe mais, vai ter mais o quê? Responsabilidade. Assim, nós temos de escolher um caminho. Qualquer caminho. Mas temos de escolher o melhor caminho. Energias da vida dão hábitos mentais, frustrações e dependências, sensações e emoções, e nos dão a nossa vida interior. Será que nós estamos deste lado ou deste lado? Às vezes estamos desse lado, tudo bagunçado, né? Ou deste lado. Bagunçado, mas funcionando. Esse aqui não está bagunçado, mas tem um pessoalzinho dormindo. Quer dizer, eu não sei se é melhor desse lado ou desse lado. O importante é que, nessas frustrações e dependências, cada um de nós tem que ter um momento de decisão. E aí a Joana faz uma fala absolutamente interessante. O passado não pode servir de parâmetro, ele é passado. Eu não posso viver no passado. Se no passado eu fui uma grande cantora lírica e agora eu vim para ser uma profissional na área da saúde, eu tenho que ser uma profissional na área da saúde. E não posso ficar frustrada porque eu não canto mais. Nós encontramos muitos de nós assim, né? Puxa, eu queria tanto ter sido A, B ou C. Não foi porque não estava na programação. A sua programação era outra. Vocês já pensaram isso? Não. Vamos conversar aqui um pouquinho, gente? Vocês já pensaram em qual programação vocês vieram? Vocês acham que a vida de vocês é exatamente a que vocês programaram? Exatamente não é, mas a coluna vertebral é assim? Ou vocês podiam ter feito tudo diferente? Quem gostaria... Eu sei que tem umas pessoas assim que estão desdobradas, elas não estão dormindo, tá? Elas estão levemente desdobradas, porque elas têm
os cristais de apatita, nos pinealócitos da glândula pineal, poucos. E andou um pouco e os cristais estão dormindo. Então, elas estão em desdobramento. Algumas têm muitos cristais e as antenas estão assim. Ó. Então, a pergunta é para todo mundo. Pouquinho cristal ou muito cristal? Vocês já pensaram se a programação que vocês fizeram é esta? Eu já pensei na minha. Posso usar até como exemplo. Eu me formei em farmácia e bioquímica muito cedo. E logo entrei na universidade porque eu era monitora. E logo fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fiz meu pós-doutorado e, por causa do colo de mel, me aposentei muito cedo, aos 45 anos, muito cedo. E achei que eu nunca mais ia ser professora universitária. Dei meus livros, tirei tudo. Vou estudar filosofia, vou estudar religião, vou viajar. Fiz isso durante 4 anos. Estudei muito outras coisas. E um dia, fui visitar um colégio, que era uma universidade, porque uma amiga minha me disse que tinha um amigo meu lá, que tinha sido meu professor. E quando eu adentrei lá, ele me recebeu com muita dignidade, me abraçou e disse: você caiu do céu. Carmen, nós estamos agora com um curso de biomedicina. Preciso que você monte um laboratório de química para mim. Eu digo: meu filho, eu estou fora. Agora, olha a minha cor de praia. Eu agora estou de férias. Ele disse: mas vamos conversar com o nosso reitor. Eu não sabia quem era o reitor, ele me passou pela mão. Fomos lá na sala do reitor. Tinha sido meu reitor na Universidade Federal Fluminense. Aquilo, não esperava. Aí os dois foram lá, confidenciaram e disseram: vai para casa, pensa. 2 dias depois eu voltei, eu disse: olha, não quero. O que eles fizeram? Olha a artimanha do destino, do bem. Existiam várias professoras lá que vieram da Universidade Federal. Eles sabiam que eu ia lá, que eu marquei o horário, né, porque reitor tem horário para falar, e fizeram um chazinho, igual aquele que está lá embaixo, igual aquele, com uma porção de coisa boa. Aí tinha as minhas amigas, pessoas que estudaram comigo há 20 anos atrás. Voltei a trabalhar. E voltei diferente, melhor. Eu já tinha estudado filosofia, já tinha dado um tempo na minha vida. E lá na frente, há uns 5 anos atrás, eu conversei com o Divaldo Franco sobre... Eu já estava há muito tempo na universidade e não conseguia me aposentar, porque a universidade não queria me liberar. E eu já estava achando que eu podia fazer outras coisas na doutrina do Cristo. Ele disse assim: não se preocupe, você veio para ser professora. Você está fazendo o que você prometeu. Eu disse: falei muito mal? Falou, agora fala bem. Então, veja, eu estou dando um exemplo. A maioria de nós está certa, só que tem que ajustar. Mas às vezes a gente quer fazer outra coisa, como eu quis fazer outra coisa, não consegui fazer outra coisa. Entendeu? Eu me aposentei muito cedo, tinha trabalho para cumprir. Então voltei a dar aula outra vez e dei muito mais tempo do que aqueles 25 anos. Quer dizer, dei aula 44 anos. E estou finalmente aposentada, feliz da vida, apacentada, porque eu não conseguia me imaginar sem dar aula. Porque foi a vida inteira, eu só fiz aquilo. Então, vamos pensar vocês se podem acrescentar alguma coisa, podem tirar alguma coisa, podem ter mais carinho, ter mais amizade, cuidar melhor dos filhos, dos avós, né? Quem tem avó ainda. Assim, a Joana, através do Carl Gustav Jung, ela nos fala desse consciente, que é a parte, usando uma figura de estudo, que é um iceberg, que essa parte de cima, 10% do iceberg é o nosso consciente, é o que nós sabemos de nós. Lembra do Titanic, que afundou? Por isso, porque a parte maior,
o dono do navio, que os seus ajudantes viram o iceberg, mas acharam que ele era muito menor. Bateu e justamente aqui era muito maior do que a parte de cima. Aqui estão os nossos raciocínios, as nossas percepções, os nossos pensamentos, a nossa memória, as nossas fantasias e as nossas lembranças. Carmen, quem você é? Eu sou Carmen Silveira, brasileira. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas se perguntar assim, qual é o seu medo maior? Não sei responder, porque está aqui. Está embaixo. Eu ainda não pensei sobre ele. Então, a Joana, que convidou Carl Gustav Jung no mundo espiritual, para que ambos pudessem fazer uma parceria, antes dela distribuir para nós a série psicológica, ela ensinava Jesus para Jung, e Jung administrava a ela esses conhecimentos. É assim que o Divaldo fala. Uma coisa belíssima, né? Então, aqui no inconsciente eu tenho recalque, desejo, pulsões agressivas, medos e pulsões inatas. O que quer dizer isso? A pessoa que nasce com medo de altura. A pessoa que nasce com medo de cachorro. Você? A pessoa que nasce com medo de gato, de lagartixa, meus amigos. É um bichinho simples, coitado. Ele é tão simples que o rabinho dele é cortado, regenera em 2 dias. E aí você tem medo daquele bichinho. Você desse tamanho tem medo do bichinho desse tamanho. Então, isso tudo a gente tem que saber que a gente não pode ter esse comportamento, porque esse comportamento, às vezes... eu tinha uma amiga que eu queria que ela viesse aqui comigo, que eu vim com 3 amigas. Nós viemos fazer o percurso de Kardec na França. Ela não veio porque ela tem medo de avião. Carmen, vou de navio. Eu disse, não, senhora. Né, ela só faz viagem de navio. Ela não tem medo de navio. E fica lá naquele quarto, embaixo da água do mar, com aquela pressão terrível. Embaixo ela fica, em cima ela não fica. Eu já disse a ela, procura um terapeuta bom, faça uma regressão de memória e veja exatamente o que te aconteceu no passado. Porque a regressão de memória, para esses casos, porque ela está vivendo o passado. Ela não está vivendo o presente, ela está vivendo o medo do passado. Porque como é que ela nasceu com medo? Né? Assim, nós temos dificuldades em nos conhecer. Né? E aí, as nossas dificuldades vão saindo de nós e nós não conseguimos resolvê-las. A Joana diz neste livro assim: é muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações humanas, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais. Quer dizer, nós vivemos do inconsciente, ele que traz para a gente a coisa que a gente vai fazer. Eu tenho até que horas? Eu estou perdida na hora. Não perca? Tá. Então, eu queria trazer essa figura, né, de uma pupa que se transforma numa borboleta. Nós amamos a borboleta, mas não queremos a lagartinha. Né? A gente vai lá, pega a lagartinha, tira da plantinha, não quer que ela se alimente, mas amamos a borboleta. Então, isso aqui significa, você sai de um casulozinho preso, você se desenvolve e você vira uma linda borboleta. Ou seja, você se liberta. Então, eu trouxe assim, a humanidade em geral vive em estado de sono. Ou seja, sem entender o que veio, para que veio, o que está fazendo. E por isso padece de enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si. Olha, a Joana dizer que eu sou ignorante, a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei triste, eu digo, senhora, como que vai dizer que eu sou ignorante? Eu estudei tanto, mas é ignorância de mim. Quem eu sou, o que eu faço, o que eu poderia fazer diferente. Então, se alguém chamar vocês de ignorante, não se preocupe, não fique zangado. Você diz, não sou ignorante, eu só não me conheço. Né? Então, da destinação de cada um, do significado da existência. Por isso que eu perguntei, você veio para quê? Qual é o objetivo da sua vida? Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa que tenha uma inteligência emocional boa, para eu poder conviver com as pessoas sem reclamar, sem criticar,
sem ajuizar. Não é? Porque os benfeitores, eles olham para a gente e dizem assim, olha a qualidade da cama, ele só vê coisa boa. Benfeitor só vê coisa boa. Quando vocês disserem assim, olha a blusa dela, não gostei, é defeito seu, não da blusa, né? A pessoa defeituosa é a que põe defeito em tudo, mas isso não acontece aqui com o pessoal de Viseu, isso é lá de Cabo Frio, né? Cabo Frio as pessoas são muito críticas. Eu já disse para elas, olha, vamos desencarnar, a consciência vai gritar, vai ficar lá no umbral, aquele umbral grosso, né? Aquele coisa terrível. Assim, a vida é um poema de beleza. Eu gostei disso aqui. As formiguinhas dançando, né? Felizes, tem alimento, tem o aconchego da rainha. A rainha não faz nada. Só procria ovinhos. E todo mundo alimenta, cuida. Cujos versos são constituídos de proposta de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Essa é a vida. Vou fazer uma pergunta àquele jovem ali, Pedro. Pedro, eu perguntei ontem se eu podia brincar, que eu fiquei sem graça de brincar com aquele público de 600 pessoas. Aí ela disse assim, claro que gostamos, então hoje com 60 eu estou brincando. Pedro, qual é a fase da lua que nós estamos? Já sabia. Uma lua linda, cheia, por entre as nuvens, quando ele foi me levar no hotel. Ele saiu e eu fiquei assim na lua. Ele disse, não vai entrar, eu estou na lua. Eu não disse ele que eu estava olhando a lua. E ele pegou o carro e foi embora. Não viu a lua. Então, é isso, essa é a proposta. Essa é a proposta da Joana. Olha em torno de si. Uma beleza de arranjo, que no Brasil a gente diz que é corbeille. A gente pega do francês. Ou a gente caminha por entre as flores, ou vai caminhar por entre as dores. Escolha o amor. Escolha o amor. O amor é que vai nos propiciar coisas melhores. Então, eu quis trazer aqui Lázaro. Lázaro sempre eu tenho exemplos de Lázaro, né? Jesus e a Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro estava no estado cataléptico letárgico. E Marta e Maria foram fora de Betânia, no meio da cidade, pedir a Jesus. Mas elas não pediram, não. Elas fofocaram. Disseram assim, como Jesus, amigo de Lázaro, nós já pedimos a ele, para ele vir ver Lázaro. Ele disse que não podia, que só viria depois. E a Marta, que era menos evangelizada, disse, eu vou falar com ele. Quando Jesus chegou, ela disse, Senhor, e Lázaro? Aguarde. Jesus sabia que o estado de Lázaro era físico. Porque ele, Lázaro, já era bondoso e belo. Ele já estava liberto da psique. Ele estava ali só num estado físico de dificuldades. O texto é, trata-se de um sono orgânico provocado pela catalepsia, porque Lázaro já houvera despertado para a realidade, razão pela qual ele pôde ouvir o chamado retorno. Porque se ele estava no estado cataléptico, letárgico, não era aquela vozinha de Jesus que ia dizer, Lázaro, levanta-te e anda, naquela mó, né? Daquela pedra que era a porta da caverna. Jesus ressonou na alma de Lázaro, que já estava liberta, porque ele já era um homem bom. Então, nós temos que despertar desse sono.
de preguiça que às vezes temos, né? Eu conversei com uma pessoa, ela disse assim, esse dia é especial, porque nós precisamos disto. O que é isto que eu estou bebendo junto com vocês? É a alegria da doutrina espírita, é a alegria de divulgar a doutrina espírita, é a alegria de podermos conversar com pessoas amigas, é a alegria de podermos almoçar juntos, de fazer uma visita numa outra cidade, é a alegria de podermos falar a mesma coisa. Então, num evento como esse, há um maior despertamento da nossa alma. A gente volta para os nossos afazeres com felicidade, mas tem que saber por que está feliz. Eu não estou feliz porque eu comi um bacalhau à Brás. Não é por isso. Não é por isso. Eu estou feliz porque eu convivi com os meus amigos. As neurociências, que agora são várias, dizem que quer ser feliz, tenha amigos. Mas não é do Facebook, né? Amigos que você possa conversar, abraçar, falar as suas dificuldades e ele ressonar na sua alma. Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Paris, 1883. Claro que do mesmo jeito que Lázaro, eu trouxe o nosso Paulo de Tarso. Paulo, ele teve muitas conquistas sobre ele mesmo. Ele foi e voltou, depois que viu Jesus. Seguindo as pegadas de Jesus, o apóstolo Paulo repetiu a proposta do despertamento inúmeras vezes. Vou ser melhor, vou perdoar Abigail, vou perdoar o querido Ananias, que foi lá e deu-lhe passes. Quer dizer, ele ressonou em si mesmo para se libertar da sua intimidade que estava de uma maneira diferente. Mas, como foi falado, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu disse assim, o mundo espiritual é um dia você espírito bom. Eu vejo o trabalho dos espíritos e fico encantada. Eu não conhecia ninguém, eu preparei minha fala em cima da palavra de todos. Quando ela trouxe resiliência, eu disse, meu Deus, ela vai falar minha fala. Mas é porque o mundo espiritual nos intui e nos permite fazer uma coisa integrada, sem a gente saber. Não temos a mediunidade do Divaldo Franco, que diz, vai lá e faz. Porque se fizer, a gente diz, não quero. Né? E o Divaldo é obediente. Então, a resiliência é algo do sofrimento. E você é resiliente porque você supera a dor pelo mecanismo mental das endorfinas. E, além disso, você acha que você é feliz mesmo no sofrimento. Você acha que a proposta de vida é saúde. E se você está passando por aquilo, aquilo vai passar. É temporário. Então, da dor à esperança. Esse homem que sofre, que exige, ele vai melhorar. Não precisamos fazer isso, né? Porque a pedra pode cair. Nós temos de ter um pouco de parcimônia e não querer mudar tudo de uma vez, ponto por ponto. Eu queria aqui só fazer um registro que algumas pessoas têm tanto desgosto da vida que ficam querendo sair dela através da porta mais difícil que é a do suicídio. As casas espíritas são maravilhosas, porque elas dão um tratamento especial para as famílias que têm pessoas que tentam suicídio. Porque a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, não quer ver o suicida. No Brasil, nem deixa enterrar em determinados cemitérios, que são absolutamente católicos. É um absurdo. O Papa Francisco está tirando isso. Mas até tirar de todas as regiões é muito difícil. Então, a casa espírita, as casas espíritas ajudam isso no tratamento espiritual,
nos passes, água frutificada, nas reuniões de desobsessão, evitando esse suicídio, que às vezes é em massa. Não é muita gente em massa porque vai contagiando os outros. Mas nós temos sempre um dilema, né? Trabalho, dinheiro, resultados. A cigarra é a formiga. Nós não podemos ser a cigarra. Temos que ser aquela formiguinha, feliz porque trabalhou muito. Cantar é bom. A jovem ali cantou lindamente, mas ela tem que estudar, ela tem que comer, tem que se banhar. Ela não pode ficar só cantando, né? Ela tem que... Você estuda? Então, ela tem que estudar. Então, nós temos que saber fazer um estudo de caso conosco. Eu quero ser a formiguinha ou eu quero ser a cigarrinha? Eu quero ser a formiguinha com intervalos de cigarrinha, brincando, né? Cantando. Nós temos aqui uma evolução do homem, né? Aqui, desde do símio até o homo tecnológicos, né? Aqui é o homo sapiens sapiens, aqui seria o homo sapiens sapiens tecnológicos. É o homem que, na realidade, hoje a gente não vive. Até o nosso amigo aqui, senhor coronel, conforme vocês chamam, senhor Arnaldo, ele pega o celular e abre lá e vê e depois fecha. Na tecnologia. Não é verdade? Como não? Eu vi, senhor. Diz que é. Ele diz que não é. Parece que eu estou mentindo. Não estou mentindo. Então a gente vê que como a gente está preso, essa tecnologia. Hã? Então, Allan Kardec, em A Gênese, ele nos diz: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. O homem, com a sua inteligência, chegou a resultados que jamais havia alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. O que é bem-estar moral? Cuidar dos outros e ser cuidado. Isso não quer dizer que nós sejamos amorais. A moral vai além das coisas ruins. A moral quer dizer o cuidar, né? Saber se o outro precisa de alguma coisa e se dirigir a ele antes dele pedir. Para isso eu tenho que saber quem eu sou. Será que eu sou um lobo, uma loba em pele de cordeiro? A gente diz isso no Brasil. Você é uma loba em pele de cordeiros. Ou será que eu estou perdida no mundo? Ou será que eu sou uma gatinha e olho e me acho toda poderosa lá? E sou, né? A gente precisa saber quem nós somos. Talvez por esse sentimento de culpa, a gente tenha depressão, problemas sexuais, ansiedade, usemos álcool em demasia, drogas, temos um complicador do abuso sexual, esquizofrenia ou suicídio. A culpa faz isso tudo, sem a gente saber que é a culpa. Essa imagem eu gostei muito, porque no Brasil a gente diz, estou na corda bamba. Aqui diz isso? Ganhamos os portugueses, né? Estou na corda bamba. Quer dizer, eu não sei o que eu faço, não sei para onde vou. E a Joana vem nos dizer em SOS Família, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. A família é o bem maior. É onde nós encontramos aquelas pessoas que amamos mais, mas às vezes aquelas pessoas que devemos mais. Temos todo um desafio da reforma íntima. Eu quis trazer aqui para fechar e não sabia que a minha colega de profissão, ela é farmacêutica e eu também, né? Que ela ia trazer isso. Então, eu trouxe porque eu gosto disso aí que eu vou falar. Nós temos aqui o Paul MacLean, é um neurocientista, que em 1970 ele fez uma brochura de muitos conhecimentos que existiam à época, e ele escreveu Teoria do Cérebro Trino, dizendo que nós, na realidade, fomos formados pela evolução da espécie de Charles Darwin.
Aqui é um réptil. Depois evoluímos para um mamífero. Depois evoluímos para o homem. No réptil, eu tenho o instinto. O réptil corre muito. Quando evolui, e ele é ovíparo, ele põe um ovinho. Aquele animal que põe o ovinho, ele não cuida da prole, ele põe o ovinho e vai embora. Mesmo as tartarugas, elas põem o ovinho em grande quantidade, tampam com areia e vão embora. Os bichinhos é que têm que ser cuidados pela divindade. Quando evolui para o mamífero é diferente. O mamífero já tem a criação no útero, já amamenta, o cuidado é diferente, né? Já houve um crescimento do cuidado. Então, é uma coisa emocional, já tem a emoção, né? Tira um gatinho de uma gatinha que teve a prole. Tira um cachorrinho de uma cachorrinha. Ela avança, ela pode ser a sua, ou então ela vai fazer assim com a mãozinha, no instinto de preservar a sua ninhada. E o homem, que já tem o neocórtex, um córtex novo, tem o lobo frontal e pré-frontal, para dar-lhe a racionalidade, o pensar. Quando eu, que já sou humana, brigo, eu decido de cérebro, eu estou aqui no emocional. Não briguem. É animalesco. Aquela briga que ainda mais que chama, vem, vem. Aquilo então é terrível. Porque só o marsupial faz isso. Vocês já viram briga de canguru? É a coisa mais engraçada que tem. Eles pulam e brincam, parece que estão lutando boxe, né? Os animais só brigam para preservar a espécie. O macho briga contra o macho porque não quer que ele vá lá no canto da fêmea. E nós brigamos por qualquer coisa. Assim, nosso querido Franciscano Xavier, que no ano de 1947, nessa capa que é antiga, né, agora não é mais a capa, ele escreveu esse livro da série André Luiz no Mundo Maior. É a ciência espírita e a ciência dos homens. Essa aqui é a foto, que é um retrato mediúnico deste médico do século retrasado, alma boa, mas que no mundo espiritual teve que aprender muito. A nossa companheira falou lá, e nosso lá, eu digo, meu Deus, é uma sincronicidade, né? Trazendo a experiência da casa mental, dos níveis da casa mental. Aqui não é porão, é cave. Deixa eu avisar, é cave. Então, na cave é o cérebro reptiliano, é do passado. É simples, onde eu ponho tudo. Eu não quero resolver, ponho lá. Então, eu não quero pensar, eu ponho no subconsciente. É o subconsciente do passado. Automatismo e hábito. Aqui é a parte social. É o meu consciente hoje. Quem eu sou? Eu trabalho e me esforço. E aqui é o futuro, é o sótão. Superconsciente e futuro. O ideal e meta. Então, nós estamos, todas as vezes que nós usamos o nosso neocórtex, nós estamos pensando em coisas boas e futuristas. Eu já falei, quero morar um tempo em Portugal. Já estou projetando o futuro. Não sei se a divindade vai me dar essa oportunidade, mas eu já estou botando as forças do bem lá. Assim, é tempo de mudar. Vida, desafios e soluções significa eu sou dona do meu destino. Vou ter muita dificuldade, mas vou tentar mudar. Sair, vocês dizem isso? Nós dizemos isso. Sair da zona de conforto é abrir a porta para conquistas extraordinárias. Pulos grandes vamos ter que dar. Sem saúde mental, não há saúde. Porque a mente, quando a nossa colega falou nos centros de força, falou no sistema nervoso, ela está falando das glândulas, falando da glândula pineal, que comanda todas as outras. É o centro coronário de força, mas passa por aqui, pelo frontal, que é dos sentidos, da inteligência. Então, a inteligência vai me permitir ter saúde mental, quando eu tiver hábitos bons.
Jesus nos deu muitos exemplos de amor, de carinho. E eu quero agradecer essa oportunidade aqui estar com vocês, assim. Me lembrou, já comentei com 2 pessoas, me lembrou quando eu ia em caravanas para as Minas Gerais, na terra do Chico Xavier, visitar a Egorina Cunha, a sobrinha do Eurípides Bassanufo. Quando eu adentrei aqui, Senhora, eu sentei ali e pensei, qual lugar que eu já fui que tem essa vibração doce e meiga? Era lá, no centro do Eurípides. E conjugado ali, tinha uma saletinha que era o quarto onde ele dormia. E aí Egorina Cunha fazia os chás da plantinha de lá. E toda a caravana que lá ia, bebia daquele chá, comia um biscoitinho, comprava algumas coisas para ajudar. A Egorina Cunha foi uma médium de grande envergadura. E houve uma época que ela escreveu 2 livros. Cidade no Além e Imagem do Além. O que representa esses livros? Vocês viram o filme Nosso Lar. Só saiu porque ela desenhou aquelas imagens. A nanquim, bico de pena e nanquim. E coloriu. São livros pequenos, que muitas vezes ficam esgotados. Então ela ia desdobrada com o Chico Xavier, ia para Nosso Lar, via os ministérios, Pavilhão da Reencarnação, Campo da Música, e voltava e desenhava na folha, naquela folha de papel especial para fazer nanquim. E o Chico dizia, aqui não é assim, muda para cá. Então nós vamos encontrar pessoas que realmente fizeram coisas para que nós hoje estivéssemos aqui. Deram a sua vida para completar este Consolador que Jesus falou e que Allan Kardec escreveu para nós. Essa é uma figura de Jesus belíssima, né? Representando ele no átrio, olhando aquela Jerusalém de outrora, né? Um pouco preocupado com a humanidade, mas sabedor que a divindade lhe daria e nos daria o tempo necessário. Ele espera a nossa evolução, a nossa mudança de hábitos, soluções para que a nossa vida seja uma vida mais serena, mais calma, mais feliz. O agradecimento é imenso, acredita em mim, imenso, porque eu recordei que eu não vou lá há mais de 10 anos, a vibração da nossa querida Egorina Cunha. Muito obrigada.